Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Olha lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança, o novo concerto, o novo pacto, o novo tratado, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Deus, muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção continue conosco, Pai, e o Espírito do Senhor me inspire, me dê graça, sensibilidade para pregar, falar concernente, ó Pai, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós na noite de hoje, para o segundo dia da campanha, 7 domingos da aliança com Deus, para o assunto relacionado à Santa Ceia do Senhor. Ó Deus, que a tua bênção ela se materialize a partir da palavra, em nome de Jesus. Todos digam amém, Jesus. Muito bem, meus irmãos. O texto para a nossa reflexão de hoje, ainda que nós fizemos a leitura do texto da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que chama a atenção para o assunto Santa Ceia. Mas durante a leitura, eu fiz, em um determinado momento, algumas colocações quando Jesus fala assim: este é o sangue do Novo Testamento, que também pode ser traduzido por nova aliança, ou novo concerto, ou novo tratado, ou novo pacto. Concerto, aliança, pacto, tratado, que estão todos ligados. Todas essas palavras elas dizem respeito de uma forma geral a uma mesma situação. Está falando de um acordo entre duas pessoas, está falando de um acordo, e nesse momento, para a nossa reflexão, do acordo entre Deus e os homens, do acordo dos homens para com Deus. Ainda pela manhã, na sala da escola bíblica hoje, com os adolescentes, com os jovens, nós tivemos ali um período gostoso de reflexão. Lógico que tudo tem que ser dentro do tempo que nos é permitido, mas dentro do tempo disponível nós pudemos refletir um pouco sobre o sacerdócio. Pudemos fazer a reflexão, trouxemos à memória um pouco acerca de forma resumida, da função do profeta, do rei, acerca da função do sacerdote. Nós conversamos um pouco, lembramos que o profeta ele fala da parte de Deus para o povo, o rei administra o povo, o sacerdote fala da parte do povo para Deus. O sacerdote ele apresentava a Deus, quando nós olhamos no Antigo Testamento, ele apresentava a Deus a expiação, o animal ou os animais, o sacrifício que era feito por conta de cobrir os pecados do povo. Então o povo pecava e ali o povo trazia o animal até o sacerdote, e o sacerdote imolava aquele animal, sacrificava o animal, e a partir daquele momento
o sacerdote apresentava o animal morto, tendo seu sangue derramado, a Deus. Impunha as mãos e dizia: Deus, o povo pecou. O povo pecou, mas trouxe aqui o animal para ser sacrificado. O povo pecou, mas de acordo com a tua orientação, eles trouxeram aquilo que precisava ser apresentado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então eles pecaram, mas trouxeram o animal para que o sangue do animal fosse derramado. Então o pecado do povo, a partir desse momento, é feito uma substituição. O pecado do povo vem para esse animal. O animal inocente não fez nada, mas o animal morreu para que o sangue daquele animal fosse a propiciação, ou seja, expiasse, cobrisse o pecado do povo. E isso era feito de uma forma rotineira, isso era feito de uma forma constante. Traziam os animais eram apresentados, e assim era feito o rito de sacrifícios no Antigo Testamento para expiação de pecados. Pois bem, e era o sumo sacerdote aquele que assim ministrava, assim oficiava. Aí hoje nós temos o segundo dia da campanha, e no segundo dia da campanha nós estamos conversando a respeito de alianças. E no segundo dia da campanha nós temos a oportunidade de refletir sobre a aliança. Usaremos no decorrer da semana a aliança vermelha, que representa, é um símbolo, está representando o sangue de Jesus. Então nós teremos o que? A aliança vermelha no segundo dia da campanha, e através do sangue de Jesus, a aliança de Jesus, de Deus para com o povo. Então eu deixei algumas situações aqui anotadas, que eu vou compartilhar com os irmãos, aqueles que gostam de anotar, de escrever. Está tudo aqui. Se alguém quiser que eu mande por e-mail o esboço, tem o esboço montado, tanto de hoje quanto do domingo passado. É só me mandar no e-mail ou no Face mesmo. Pastor, me manda a mensagem de ontem, eu mando, não tem problema nenhum. É bom que você lê, que você aprende, que você prega para outra pessoa. Não tem dificuldade com isso. A gente passa com alegria até mesmo. Tá? Então, algumas coisas que eu quero destacar aqui. Primeira delas, quando João Batista ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista ele se refere a Jesus, ele está dizendo: esse daí é o Cordeiro de Deus. Até então, antes era apresentado o Cordeiro que o homem trazia. Até então era apresentado o animal que o ser humano trazia. Agora aqui João Batista está dizendo: esse é o Cordeiro de Deus. Deus providenciou o Cordeiro para que o pecado do povo fosse expiado. Deus providenciou o Cordeiro para que o povo tivesse perdão dos seus pecados. Então João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João 1,29. E em Mateus 3,11 nós vemos também sendo dito assim, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Falando de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, batiza com o Espírito Santo e batiza com fogo. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo dando ao crente a ousadia, a coragem, a força sobrenatural para enfrentar, para lutar, para viver o dia a dia, a sua fé cristã. E o fogo, porque através do fogo há a purificação, através do fogo há a limpeza, através do fogo é firmado, é consolidada a obra de Deus na vida de uma pessoa. Então João Batista ele encaminha o assunto assim:
Ele começa, eu não vou deixar abrir demais o leque, porque senão a nossa reflexão depois ela se alonga demais. Mas João Batista, durante o discurso, durante o sermão dele, ele chama o povo à responsabilidade. Ele fala assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quando ele está anunciando que Jesus estava vindo, quando ele estava anunciando que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando João Batista estava dizendo: em Jesus tem batismo com o Espírito Santo, em Jesus tem fogo, tem poder, tem unção. João Batista ele estava dizendo assim: vocês são uma raça de víboras que fogem dos planos e dos propósitos de Deus. Vocês são uma raça de víboras que fazem o que não é para fazer. E quando tem a oportunidade do conserto diante de Deus, vocês se desviam, vocês se excusam, vocês saem pela direita, pela esquerda. Então, vocês são uma raça de víboras, mas Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava dizendo: vocês são pecadores, mas Deus ama vocês e enviou o Filho dele. João Batista estava dizendo: vocês fazem tudo que é errado, mas Deus, através de Jesus, Deus estava dizendo: eu acredito que você pode ter sua vida transformada a partir de uma nova aliança. A conversa de João Batista com o povo, ela vai por esse caminho. É uma conversa que confronta o povo com o seu erro. E sabe, no que diz respeito a confrontar o povo com o seu erro, eu posso ainda pontuar algumas situações, porque muitas vezes a pessoa ela não gosta de ser confrontada com aquilo que ela faz de errado. Ela gosta de ser elogiada. Quando ela faz alguma coisa legal, ela quer que elogie, ela quer que fale bem, e assim por diante. Mas quando ela faz algo que não é certo, se alguém falar, pronto, a pessoa fica brava. Eu mesmo já ouvi pessoa dizendo: pastor, há algum tempo atrás, eu ainda nem aqui pastoreava, alguém me disse assim: pastor, o senhor não pode ficar pregando de santificação. Santificação não enche a igreja. Santificação não traz dizimista. Eu ouvi líder falando isso. Pois bem, que é um lugar que mais se fala a respeito de confronto do que aqui. Está cheia a igreja agora à noite, de manhã, quase 80 pessoas, sem fugir da minha responsabilidade, falando que adúltero não herda o reino dos céus, falando que fornicar, ou seja, aquele que tem relação sexual fora do casamento, não herda o reino dos céus, falando que somente em Jesus a salvação, confrontando. Então a gente vai observar, quando aqui João Batista ele vai falando, é o confronto que Deus promove através do Espírito para nós olharmos para nós mesmos. Porque Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim come e beba do corpo e do sangue. Paulo chama o homem à responsabilidade, viu? Olha para você. Olha para a sua atitude, olha para a sua postura, vê se você está sendo um bom marido, vê se você está sendo uma boa esposa, vê se você está sendo um bom filho, uma boa filha, vê se você está sendo um bom profissional, vê se você está sendo um bom vizinho, vê se você está sendo um bom líder, vê se você está sendo um bom aluno, vê se você está sendo um bom patrão, vê se você está sendo uma pessoa correta. Paulo fala isso: examine-se o homem a si mesmo. E Paulo nos chama, ele chamou lá a igreja de Corinto e nos chama hoje aqui, a você, cada um de nós, olhar para nós mesmos e ver qual tem sido a nossa postura, como nós temos nos comportado. Então João Batista, da mesma forma, raça de víboras, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês são pecadores, mas Deus providenciou a solução para o seu pecado. E é a partir daí que a nova aliança começa o quê? A nova aliança começa a ser formada na vida de uma pessoa. Sobre expiação, a importância da cobertura do pecado. A expiação ela livra a pessoa da culpa do pecado. É importante, a importância do sangue, porque o sangue ele livra a pessoa da culpa do pecado. Tem gente que faz o que é errado, ela fica ali o tempo todo, aquilo batendo na cabeça.
O tempo todo está aquela situação martelando, o tempo todo aquela situação incomodando a pessoa porque ela fez o que era errado, e aí o espírito mal, aí o encosto, aí seja lá o que for, fica trabalhando na mente da pessoa. Você fez o que é errado. Leva a pessoa à angústia, à agonia, à opressão, à depressão. Então, a importância do sangue, a importância de ter uma aliança de sangue com Jesus. Ó, veja bem, primeiro de tudo, livra da culpa do pecado. Segundo, livra da morte. A aliança de sangue livra da morte. Livra da morte. Então, quando há uma aliança de sangue, se a pessoa morrer em Cristo, ela não morre, ela está viva. Aquele que está em Cristo, Jesus falou: se aquele que está em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Jesus falou, é aliança de sangue. Quem está em Cristo não morre, vive eternamente. É aliança. O sangue proporciona isso. Ainda, o sangue proporciona o quê? A pessoa, ela está livre do castigo do pecado. Entenda bem, o castigo do pecado. A consequência, nesse plano terreno, a consequência ela vai acompanhar a pessoa. Dentro de um determinado tempo, dentro de uma determinada situação, a consequência pelo erro ela vai junto, ela anda junto, mas o castigo não. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É a aliança, é a nova aliança, é a aliança do sangue. Por causa do pecado, quem que deveria ser castigado? Nós ou Deus? Nós. O povo pecava, quem que sofria o castigo? O animal. O povo pecava, quem que era furado e tinha o sangue derramado? O animal. Então, eu e você, nós pecamos, mas o castigo foi cair sobre quem? Quem que morreu por causa do pecado? Jesus. Então, são três situações importantes para a gente entender acerca do que? Acerca da importância de uma nova aliança, aliança de sangue com Jesus. A aliança do sangue, a nova aliança proporciona isso. Três situações: estamos livres da culpa do pecado, estamos livres da morte, estamos livres do castigo do pecado. São três situações. O sangue que nós bebemos através da fé transmite vida. Vou ler alguns textos bíblicos. Eu vou citar a referência, quem gosta de anotar, fica à vontade para anotar. Hebreus 9:12. Mas pelo seu próprio sangue, Jesus entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. O sacerdote antes, no Antigo Testamento, entrava por conta do sangue do animal. Jesus, por conta do seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Olha lá, muito mais o sangue de Jesus purificará nossa consciência das obras mortas, para servir. Você está entendendo, sim ou não? Purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos, ou seja, a minha vida tem que estar à disposição de Jesus, servirmos ao Deus vivo. Hebreus 10:19. Hebreus 12:22 e 24 diz assim: mas tende chegado a Jesus, o mediador da nova aliança. Tende chegado a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão. Hebreus 13:12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Para santificar o povo através do seu sangue, Jesus sofreu fora da porta. Hebreus 13:20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos, ele estava morto, mas o Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, pelo sangue da eterna
aliança. Então, através do sangue da eterna aliança, Deus ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, através do sangue. Você vê a importância do sangue de Jesus na vida de uma pessoa? Você vê como que é importante a pessoa ela ter o sacrifício de Jesus como sendo algo que verdadeiramente trará na vida da pessoa respostas, retornos verdadeiramente incalculáveis. E aí, meu irmão, minha irmã, eu paro para refletir junto com você acerca da importância de nós olharmos para a nossa aliança com Jesus, olharmos para a nossa aliança com o sacrifício de Jesus. Cristo é o holocausto supremo e perfeito e perpétuo, o único sacrifício pelo pecado que existe atualmente. Hoje não existe outro sacrifício pelo pecado. Hoje não tem necessidade de nós pegarmos um animal e falarmos assim: vamos matar esse animal para que esse animal venha trazer algum benefício para nós. Não há essa necessidade. Hoje não há necessidade de uma pessoa buscar, seja lá em quem for, a resposta para a vida dela. Por quê? Porque o sacrifício perfeito já foi feito por Jesus. O sacrifício perfeito foi realizado por Jesus. Nós precisávamos de alguém que chegasse até o Pai e dissesse: eles pecaram, mas o sangue já está derramado em favor deles. E Jesus fez isso por nós. Aí, meu irmão, aí, minha irmã, você se encontra aqui na noite de hoje, e a palavra de Deus, ela nos ensina: todos pecaram, incluindo o pastor. Todos nós nos encontramos aqui na condição de pecadores, mas na condição de pecadores que tem o quê? O favor de Jesus. A Bíblia diz: Cristo prova seu amor para conosco pelo fato, mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, é uma aliança. Jesus morreu por nós. O que Ele espera de nós? Que nós aceitemos esse sacrifício. O que Jesus espera de nós? Que nós demos valor ao sangue dele. O que Jesus espera de nós? Ele espera que nós cheguemos numa santa ceia como a de hoje, e nós olhemos para o pão, olhemos para o cálice que contém o suco, e nós verdadeiramente vejamos o sacrifício de Jesus por nós. O que Ele espera de nós? Ele espera que nós ouçamos a palavra, e através da palavra nós tomemos uma postura. Através da palavra nos corrijamos. Quem precisava fazer isso no Antigo Testamento? O sacerdote fazia isso pelo povo. Hoje não há necessidade de um sacerdote. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote Jesus já fez isso por nós de uma vez por todas. Não há necessidade de eu buscar em alguém ajuda. Eu vou falar uma situação. A igreja está cheia, provavelmente há visitantes. O culto está sendo transmitido ao vivo pela internet, está sendo filmado, vai ser depois passada a reprise através de vídeo no YouTube. E eu quero deixar bem claro antes de eu falar: eu não vou atacar religião nenhuma, eu não vou atacar a fé nenhuma, não é a minha intenção, não é a nossa postura. Cada um tem a sua fé, vive a sua fé, respeitando a fé de todos, respeitando. E nós temos a nossa fé, e dentro da nossa fé é necessário eu ajudar ao esclarecimento dos irmãos. Existe pessoa que, quando precisa de um advogado, de alguém que faça justiça, recorre a uma advogada. Maria, advogada nossa. Entenda, vou repetir. Com isso eu não ataco, não estou criticando a fé de ninguém, não estou criticando a fé do católico, não estou criticando a fé do espírita, não estou criticando a fé daquele que é de origem de religião, de origem afro, não. Mas eu estou, à luz da Bíblia, mostrando para você, meu irmão, minha irmã que está aqui, ou aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que já não há necessidade de um intermediador. Eu não preciso pedir para alguém me ajudar com a minha
minha viagem seja boa, não preciso pedir para alguém advogar a minha causa, eu não preciso pedir para alguém me ajudar na restauração da vista, eu não preciso pedir para alguém, pedir para Deus fazer, eu não preciso procurar alguém para confessar o meu pecado, para que esse alguém me dê uma penitência para fazer, não preciso de nada disso, porque Jesus, de uma vez por todas, Ele já fez isso. É isso que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de entender. É isso que muitas vezes, e nós, por falta de sabedoria, muitas vezes temos dificuldade para explicar para o nosso amigo católico, para o nosso amigo espírita, para o nosso amigo, seja da fé que for, nós temos dificuldade para explicar que já não há necessidade de qualquer outro mediador. Não há necessidade de alguém fazer um sacrifício por nós. Não há necessidade do irmão, da irmã procurar alguém para fazer um sacrifício por você, para que a sua vida receba uma resposta. Por quê? Porque Jesus, Ele foi o sacrifício vivo. Porque Jesus entrou diante do Pai por nós. Porque Jesus, Ele rasgou, Ele abriu o templo, o véu do templo foi rasgado. E hoje nós temos liberdade para chegar até o Pai. Hoje aí Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Hoje você tem liberdade para chegar aqui e dizer a Deus: Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo, Deus, eu fiz aquilo outro, Deus, mas eu estou firmando uma aliança com o Senhor. E eu estou me sujeitando nessa aliança, que é a aliança de sangue em Cristo Jesus. Eu estou me sujeitando à orientação de Jesus. Jesus me purifica, Ele me cobre com os seus pecados, Ele me cobre os pecados com o seu sangue. E qual é a minha parte? Qual é a sua parte? Observarmos a palavra dEle e levarmos a palavra dEle adiante. Antes, a palavra, a instrução, a orientação estava gravada em pedras. Hoje a palavra, ela é gravada em nosso coração. Essa é a aliança, essa é a nova aliança. É disso que Jesus está falando conosco na noite de hoje, de nós termos um compromisso com Ele, de nós estarmos aliançados. Ele está olhando para nós, como João Batista dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas ao mesmo tempo que ele dizia isso, ele dizia: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na noite de hoje, Deus olha para você, meu irmão, minha irmã, e você pode ter a certeza: o pastor não te conhece, o pastor não sabe do seu dia a dia, o pastor não sabe como você tem se comportado, o pastor não sabe o que você faz na frente do computador, o pastor não sabe o que você faz com o seu telefone, o pastor não sabe o que você vê na TV nas madrugadas, o pastor não sabe o que você faz quando você está com um amigo, com uma amiga, na calada da noite. O pastor não sabe como você trata sua esposa, como você trata seu marido, como você trata seu pai. O pastor não sabe como você trata as pessoas. O pastor não sabe, mas Deus sabe. Deus te conhece. De Deus você não foge. De Deus nós não temos para onde fugir. E a Bíblia nos ensina: o salário do pecado é a morte. Então a nova aliança, ela não é uma opção. A nova aliança verdadeiramente é a nossa tábua de salvação. A nova aliança em Cristo Jesus verdadeiramente é a solução para quem quer viver. Uma nova aliança de sangue em Cristo Jesus é a solução para quem quer ter vida eterna. Uma aliança de sangue com Cristo é a solução para quem quer ter paz. Essa é a solução. Qual é a solução? A solução é a aliança em Cristo Jesus. Na semana passada nós conversamos sobre a aliança do concerto, aliança, aí nós entregamos uma aliança de cor preta ao irmão, à irmã, e essa aliança representou o quê? Representou o concerto, que nós precisamos de ter e fazer no dia a dia, daquilo que nós fazemos que é errado e precisa ser corrigido. Essa aliança representou o quê? No decorrer da semana nós fomos trabalhados por Deus para colocar a nossa casa em ordem.
para colocar nossa casa em dia. Hoje você vai vir aqui à frente e vai pegar a tua aliança vermelha, e a tua aliança vermelha vai fazer você lembrar o Espírito. Isso é um símbolo. O Espírito vai fazer você lembrar que toda vez que você cometer um erro, cometer um pecado, toda vez que você fizer um erro, a palavra de Deus vai te fazer lembrar que você tem o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Sobre a tua vida não há culpa pelo pecado, sobre a tua vida não há morte, sobre a tua vida não há castigo pelo pecado. Por quê? Porque você fez uma aliança com Jesus. Quando os atormentadores, quando os demônios, quando os espíritos maus vierem querer atormentar você, a sua vida, vierem querer te acusar, vierem querer te trazer dor, angústia, agonia, opressão, depressão, prontamente você vai lembrar: eu tenho uma aliança com Jesus. Jesus disse que se eu entregasse a minha vida a Ele, os meus pecados estariam cobertos pelo sangue dele, e dos meus pecados Ele não se lembraria mais. Aleluia! É compromisso, é fidelidade. Por isso, meu irmão, que nós temos que firmar compromisso com Deus. Por isso que a nossa vida de fé tem que ser levada a sério. Por isso que eu não posso estar aqui agora no templo ouvindo, falando aleluia, falando glória a Deus, tremendo, balançando, e lá fora fazer tudo errado, deliberadamente. Lá fora escolher fazer tudo aquilo que você sabe que é errado. Eu vou citar aqui 3 situações que falam a respeito disso. Aqueles que rejeitam o sangue de Cristo, ou seja, aquele que rejeita, você escolhe viver no erro. Aquele que escolhe viver no erro, escolhe não ter o perdão e uma nova vida em Cristo Jesus, ele assume para si 3 acusações. Primeira delas, ele despreza o sangue de Cristo, coloca o sangue de Cristo debaixo dos seus pés. Primeiro de tudo, você está ouvindo essa palavra aqui? Talvez, nós não podemos afirmar, talvez você não ouça uma outra palavra, talvez você não participe de uma outra Santa Ceia, talvez eu não participe de uma outra. Quem que garante que nós estaremos aqui daqui a um mês? Então, nós estamos ouvindo essa palavra, e a partir dessa palavra nós temos que tomar o quê? Posicionamento diante do sangue de Jesus. Aquele que não aceita, despreza Cristo, despreza. É a mesma coisa que a pessoa estivesse dizendo assim: Jesus, eu sei que o Senhor morreu para me dar vida, mas eu não aceito a sua morte. Eu sei que o Senhor sofreu, eu sei que bateram no Senhor, eu sei que cuspiram no Senhor, eu sei que furaram o Senhor com a lança, eu sei que o que puderam fazer de pior com o Senhor fizeram. Problema seu, eu não pedi para o Senhor fazer isso por mim. É a mesma coisa que a pessoa estivesse falando assim. Então, aquele que despreza o sangue de Jesus, primeiro, aquele que não aceita o sacrifício está desprezando o sangue. Segundo, ele considera o sangue como sendo algo profano, algo comum, algo sem valor. Aquele que despreza está considerando, o sangue é como se fosse qualquer coisa, menos algo que traz vida. Ele não dá importância, ele trata assim, o sangue de Jesus como sendo algo, isso daí é história de crente, isso daí é história de pastor, isso daí é história. O sangue de Jesus ele tem poder sobre a vida da pessoa, e ela ainda assim, ela escolhe abrir mão do sangue. Uma terceira situação: insulta o Espírito Santo que procurou atraí-los até Cristo. Quem te trouxe aqui hoje não foi a sua esposa, quem te trouxe aqui hoje não foi o teu marido, quem te trouxe aqui hoje não foi o teu pai e nem foi a tua mãe. Quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo de Deus. Quem colocou você para ouvir essa mensagem, seja pela internet, seja por esse DVD, foi o Espírito Santo de Deus. E a pessoa escolher deixar o sangue de lado, simplesmente ela está ignorando o agir do Espírito Santo. Simplesmente ela está insultando o Espírito Santo. É aquilo que a Bíblia fala do castigo que não tem perdão, que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo.
O Espírito Santo está falando no plano, no projeto de salvação. O Espírito Santo está falando aqui agora. O Pai criou, o Pai desenhou, o Pai planejou a salvação para a sua vida. Jesus, o Filho, veio e morreu para que você pudesse ter perdão. E o Espírito Santo está falando com você agora para que você acredite nessa palavra. E você de repente não aceita o sangue de Jesus para a sua vida. Você está dizendo: Espírito Santo, eu não quero saber de nada disso. Eu vou continuar com a minha vida. Eu vou seguir fazendo o que eu quero fazer. Eu não quero compromisso com Deus. Eu quero de vez em quando, estar ali na presença de Deus. De vez em quando ouvir falar de Deus, mas eu não quero compromisso. Espírito Santo, é a mesma coisa que você estivesse dizendo assim: Espírito Santo, é melhor. Eu sei que eu estou errado, que eu estou traindo minha esposa, eu sei, mas é melhor eu ter uma aventura sexual, uma aventura de algumas semanas, alguns meses. É melhor do que eu estar aliançado com Deus. Espírito Santo, entre fazer uma aliança com Deus e viver no adultério, eu escolho viver no adultério. Espírito Santo, entre fazer uma aliança com Deus e viver traindo meu marido, eu escolho viver traindo meu marido. Espírito Santo, entre ter uma aliança com Deus, entre viver uma vida de santidade e não manter relação fora do casamento e ter um compromisso com Deus, eu escolho manter relação fora do casamento. Espírito Santo, entre fazer o que é certo e fazer o que é errado, eu escolho fazer o que é errado. Você está entendendo, sim ou não? É a aliança. Através da aliança nós vamos nos decidir. Através da aliança nós vamos nos posicionar. Através da aliança nós vamos dizer: olha, a partir de agora eu estou levando Deus a sério. Eu até posso cometer algum pecado, mas vai ser um descuido. Não será mais porque eu estou escolhendo fazer o que é errado. Será porque eu dei uma bobeira, mas eu estou escolhendo, eu estou aliançado com Jesus, eu tenho compromisso com Jesus, eu tenho uma vida com Jesus, e eu não estou recusando o sacrifício de Jesus por mim. Então, vida de cristão é assim. Jesus, certa ocasião, ele falou: sim, sim, não, não. Assim tem que ser o vosso falar. O que passar disso provém do maligno. Em nossa vida nós temos que nos posicionar. Não dá, irmão, não dá. Tem pessoa que está aqui dentro que está acomodou no pecado. A pessoa acomodou, simplesmente ela arrumou uma cadeira bem confortável e ela acomodou, encostou, vou ficar assim mesmo. Ela encostou no pecado e sossegou. Por quê? Porque ela está andando, ela está vivendo, ela está seguindo, e aparentemente nada está acontecendo. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Agora, vai escolher a morte ou vai escolher a vida? A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, e aquele que bebe do meu sangue, esse tem a vida eterna. É escolha, sabe? Quando você nasceu, você não teve a oportunidade de escolher o teu nome, teve? Sim ou não? Quem escolheu aqui quando nasceu? Quem escolheu o nome? Tem alguém aqui? Ninguém? Tem alguém aqui que quando nasceu eu não gostou do lugar, do bairro onde nasceu, daí ficou lá. Tem alguém? Gostando ou não gostando foi o nome que seu pai e sua mãe te deu. Gostando ou não gostando foi o bairro que você cresceu. Não teve como escolher. Você cresceu com várias situações sem poder escolher. Agora você está tendo a oportunidade de escolher a melhor e maior de todas as escolhas. Deus está te dando a liberdade de fazer. O seu nome, meu irmão, goste ou não goste, as pessoas gostem ou não gostem, é passageiro. Daqui a pouco esse nome vai ficar na história, na memória. Talvez vire rua, avenida,
né? Vamos liberar essa palavra sobre esse povo abençoado, que nome de rua, nome de avenida, de praça, de escola, de próprio público é nome de pessoa que ficou notada, marcada na história, né? Então talvez o seu nome vire aí, seja colocado, anexado nos autos como nome de alguém importante. Talvez não. Talvez o seu nome, o meu nome, seja como o nome de tantas outras pessoas que ficou. Isso não é o mais importante agora. Talvez o bairro, a casa, a residência que você nasceu, cresceu e está vivendo até hoje, talvez não seja a melhor, talvez não seja a que você queria. Isso não vai ter problema também, porque daqui a pouco isso passa. Isso aí não vai ter maior importância, porque daqui a pouco a nossa morada é nos céus. Agora, a escolha se vai para o inferno ou se vai para o céu, a escolha de viver coberto pelo sangue de Jesus ou não, essa é agora. Essa que é a escolha, a maior de todas as escolhas. Deus está colocando você sentado num lugar que está refrigerado, com um microfone, com a acústica, o áudio suficiente para você entender o que está sendo pregado. A melhor de todas as escolhas, a maior e mais importante de todas as escolhas, Deus te colocou sentado para fazer. Você não escolheu o seu nome, você não escolheu a rua, não escolheu o bairro, você não escolheu sua casa, mas você está podendo escolher se quer viver com o sangue de Jesus sobre a sua vida ou não. Você está entendendo, sim ou não? É importante que você entenda isso, porque nós vamos participar junto da Santa Ceia agora, e junto nós vamos comer do corpo e beber do sangue. E a nova aliança, ela proporciona 4 situações, e de uma forma rápida eu vou pontuar para você, e aí nós vamos participar junto da Santa Ceia. Primeira situação que a nova aliança proporciona: transformação da mente e do coração. Aquele que está aliançado com Deus tem a mente transformada e tem o coração transformado, entendimento e emoção transformada. A partir do momento que a mente e o entendimento é transformado, a mente e a emoção são transformados, o corpo da pessoa passa a ser transformado. Na nova aliança, aquilo que outrora estava escrito nas pedras passa a ser escrito no seu coração, e o Espírito de Deus te faz lembrar da palavra. Na nova aliança, na antiga aliança, o pecado era lembrado sempre que era apresentado um animal. Na nova aliança, Hebreus 10, 15 e 18 fala assim, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Na nova aliança o seu pecado é esquecido. Pode até ser que um ou outro usado pelo acusador queira falar, mas você fez isso, mas Deus não fala, e o seu compromisso e a sua vida é com Deus. Na nova aliança o seu pecado está esquecido. Para finalizar, na nova aliança você tem Jesus como mediador. Você não precisa de procurar o padre, você não precisa de procurar o médium, você não precisa de procurar o pai de santo, a mãe de santo, você não precisa procurar tantos líderes religiosos, você não precisa procurar nem o pastor para pedir perdão pelos seus pecados, para pedir para apresentar um sacrifício pelo seu pecado. Na nova aliança não. Na nova aliança você fala com Jesus, e Jesus ele intervém em seu favor. É a nova aliança. Aonde nós temos dado por Deus a oportunidade de obter vida. Olha para quem está do outro lado e fala assim, na nova aliança, você tem a oportunidade de ter vida. Amém, Jesus? Tem pessoa que está aqui que está sobrevivendo.
Jesus quer te dar vida, sonhos, planos, propósitos. Jesus quer te dar a alegria de um amanhecer florido. Jesus quer te dar a alegria de sentir o cheiro do perfume das flores. Olha que flor bonita. Olha. Jesus quer te dar a alegria do perfume das flores. Jesus quer te dar a alegria das respostas, a alegria de você buscar, pedir, clamar, bater e ter a resposta em nome de Jesus. Amém? Então eu vou convidar você a reclinar a sua fronte, fechar os seus olhos. Agora é você e Deus. Nesse momento o pastor vai funcionar como alguém que está intercedendo junto. Nesse momento o pastor vai funcionar como aquele que está ajudando. Mas nesse momento a escolha é sua. Nesse momento a decisão é sua. Nesse momento é você que tem que se posicionar. Você que tem que fazer uma decisão. Eu vou viver no erro. Eu vou viver no adultério, ou eu vou viver na mentira, ou eu vou viver no roubo, ou eu vou viver nas drogas, ou eu vou viver no tráfico, ou eu vou viver no adultério, ou eu vou viver na fornicação, eu vou viver distratando meu pai, distratando minha mãe, eu vou viver fazendo o que é errado. Agora é você que escolhe, ou você decide, eu vou viver fazendo o que é certo. Eu vou viver fazendo o que é correto. Eu vou viver fazendo aquilo que verdadeiramente Deus quer que eu faça. Porque quando eu faço o que Ele quer que eu faça, Ele faz o que eu gostaria que fosse feito na minha vida. Quando eu realizo a vontade de Deus, Deus realiza a minha vontade. Quando eu trabalho pelos sonhos de Deus, Deus trabalha pelos meus sonhos. Quando eu trabalho pela obra de Deus, Deus trabalha pela obra da minha vida. Quando eu trabalho pelo projeto de salvação de Deus na vida de tantas pessoas, Deus trabalha pelo projeto de salvação na minha vida e na vida dos meus familiares. Agora é você que faz a sua escolha aí. Agora é você que decide. Examine-se o homem a si mesmo. Se você de repente sabe que está fazendo o que está errado, você sabe, não, eu estou fazendo aquilo que não é legal, eu estou me comportando do jeito que eu não posso, que eu não devo me comportar, pois Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer assim: Jesus morreu para que você seja livre. Vai ficar vivendo carregando culpa para quê? Vai ficar vivendo sujeito à morte física e morte espiritual para quê? Vai ficar vivendo sujeito ao castigo do pecado para quê? Eu morri por você para que você tanto não sofresse a culpa do pecado, nem morresse fisicamente nem espiritualmente, e muito menos carregasse o castigo pelo pecado. Deus, eu sei que o Senhor pode falar melhor no coração deles. Eu sei que talvez, ó Pai, até mesmo durante a explanação desse sermão, dessa reflexão, talvez eu não tenha conseguido atingir a necessidade desse irmão. Eu sei, dado a minha limitação, talvez os argumentos que eu usei não foram argumentos suficientes para convencer esse irmão, essa irmã, de tão sublime salvação. Mas eu quero agora entregar ao Senhor esse povo e pedir: Espírito Santo, completa essa obra em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu santo nome. E você que aceita essa oração que eu fiz, e você que aceita o sangue de Jesus sobre a sua vida, diz assim: amém, Jesus. Amém. Você será servido pelos diáconos.
com as partículas de pães que representam o corpo de Cristo. Representam. Elas não são o corpo de Cristo, elas representam o corpo de Cristo. Ainda hoje pela manhã eu me lembrava, enquanto eu comia a partícula do pão que eu peguei, eu estava comendo aqui e eu acabo de comer, logo eu já vou consagrar. Aí ficou um pouco aqui no dente, no outro. Eu me lembrei da tradição do romanismo, que dizia que se a hóstia enroscasse no dente ou no céu da boca, se por algum motivo a hóstia ficasse enroscada no corpo, na boca da pessoa, é porque essa pessoa estava no pecado. É a tradição. Pois em Cristo Jesus toda essa tradição cai por terra. Em Cristo Jesus não há aquela condenação, aquele peso, aquele fardo. Em Cristo Jesus a vida, a alegria na presença dele. Amém? Você será servido. Todos são convocados por Jesus a participar da Santa Ceia. Segurem suas mãos e posteriormente consagraremos juntos. Fique à vontade. Vamos consagrar a Deus nessa hora, vamos entregar diante de Deus e dar graças ao Pai. Senhor, Tu és o Deus de poder, Tu és o Deus de vitória, e em nome de Jesus colocamos esses pães diante do Senhor, e em nome de Jesus, Pai, que meu irmão e minha irmã, ao comerem desse pão, em favor deles, eles recebam força, eles recebam saúde, eles recebam libertação, eles recebam vitória para a honra e para a glória do Teu nome. Se há alguém, ó Deus, na noite de hoje, aqui, ó Pai, padecendo de alguma enfermidade de ordem física, eu quero que ao ingerir desse pão,
ele seja curado, seja liberto e abençoado em nome de Jesus. E todos digam amém, Jesus. Comamos junto do corpo de Cristo na noite de hoje. Aleluia. Estende tuas mãos por gentileza. Senhor Deus, nas bandejas no cálice o suco da uva que representa o sangue de Cristo. Não é o sangue de Cristo, mas representa o sangue de Cristo. E nesta hora, neste ato, neste gesto, ao ingerirmos do suco, nós estaremos dizendo: eu aceito e eu bebo o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus me trará perdão, o sangue de Jesus me trará vida eterna, o sangue de Jesus me trará saúde, o sangue de Jesus me trará libertação, o sangue de Jesus me trará verdadeiramente a realização dos meus sonhos. Então, Pai, nós consagramos a Ti cada cálice, e que cada irmão, cada irmã, ao ingerir, sejam tomados pelo Espírito do Senhor. Se há alguém aqui conosco que está enfermo, Pai, e a enfermidade não é de ordem física, não é de ordem emocional, mas é de ordem espiritual. É por causa do pecado que a pessoa está enferma. Eu quero que quando esse homem ou essa mulher ingerir deste sangue, ele seja curado e liberto e abençoado em nome de Jesus. E todos digam amém, Jesus. Você será servido. Ao ingerir, dobra o seu joelho, a não ser que você não possa dobrar o joelho por algum motivo. Do contrário, dobra o joelho e agradeça a Jesus por esse momento na sua vida. Agradeça por essa oportunidade. Fique à vontade, seja abençoado por Deus através do sangue de Jesus. Amém. Seja